Os reflexos da alma. A árvore se conhece pelos frutos. A luz que reflete na alma. Há instantes na vida em que o silêncio parece falar mais alto do que as palavras. São momentos em que a alma, cansada das vozes do mundo, começa a ouvir o próprio eco interior. E é nesse silêncio que surge a pergunta que acompanha a humanidade desde o princípio dos tempos: quem sou eu? De onde vim? E o que se reflete dentro de mim quando o mundo lá fora silencia? Reflexos da alma não é apenas um tema, mas um convite, um chamado à contemplação. A alma é o espelho secreto onde se projetam nossas alegrias, dores, memórias e esperanças. Ela é o ponto de encontro entre o divino e o humano, o lugar onde o infinito toca o instante. Quando olhamos o espelho físico, vemos apenas a forma, mas quando olhamos o espelho da alma, percebemos a essência. O Espiritismo nos ensina que o espírito é a inteligência em ação, o ser imortal que aprende, sente e progride através das eras. Cada existência é uma página no livro eterno da evolução. Cada gesto, um reflexo de nossa condição interior. O apóstolo Paulo, com profunda sabedoria, escreveu: agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13:12. Essas palavras revelam que ainda enxergamos a realidade espiritual como um reflexo imperfeito, como quem contempla um espelho embaçado, mas à medida que a alma se purifica, o reflexo torna-se nítido e passamos a perceber a presença divina que sempre esteve conosco. A doutrina espírita nos convida a compreender que somos coautores de nosso destino. A alma reflete o que pensa, o que sente e o que realiza. Por isso, tudo o que vivemos, os encontros, as dores, os desafios, é expressão de nós mesmos. Não há castigo, mas aprendizado. Não há acaso, mas coerência espiritual. Tudo o que retorna a nós é o reflexo de algo que emanou do nosso próprio interior. Mas essa compreensão não é nova. Desde os tempos mais antigos, mestres e filósofos apontaram o mesmo caminho. No Egito, os sacerdotes falavam da balança da alma, onde cada ação seria pesada na eternidade. Na Grécia, o oráculo de Delfos trazia a inscrição: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses e o universo. No Oriente, Buda ensinava que o mundo é reflexo da mente e que a libertação começa quando aprendemos a observar nossos pensamentos como reflexos passageiros sobre a superfície calma de um lago. O Espiritismo, o Cristianismo e as antigas filosofias orientais não se contradizem, elas se complementam. Todas falam da luz que habita o ser humano e da necessidade de retirar os véus que a encobrem. No Evangelho, Jesus é essa luz que revela e reflete o amor divino. Ele não veio impor dogmas, mas acender lâmpadas nas consciências adormecidas. Vós sois a luz do mundo, disse ele, não como metáfora, mas como lembrança. Cada alma é uma chama divina que, ao se reconhecer, ilumina não apenas a si mesma, mas todo o entorno. No entanto, para que a luz se reflita, é preciso que o espelho esteja limpo. E aqui começa a grande jornada interior. A alma, ao longo das existências, acumula impressões, lembranças, dores, erros e conquistas. Esses registros formam o que podemos chamar de pó espiritual, que embaça o reflexo da luz interior. A vida, com seus desafios, é o pano que limpa o espelho da alma. Cada dificuldade, cada perda, cada lágrima tem uma função purificadora. É o processo de polimento da consciência, preparando-a para refletir o divino com mais clareza. O Velho Testamento nos recorda que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. Mas essa imagem não é física, é vibracional, espiritual. Somos feitos da mesma essência criadora. No entanto, essa semelhança não é automática. Ela se revela à medida que a alma amadurece. É um reflexo em construção.
Um reflexo que depende do amor, da sabedoria e da vontade de crescer. As antigas tradições orientais compreenderam esse princípio com clareza. Para o hinduísmo, a alma individual, o Atman, é uma centelha do todo. O Brahman, não há separação entre criatura e criador, apenas graus diferentes de consciência. O budismo ensina que quando a mente se aquieta e o ego se dissolve, percebemos que nunca estivemos separados da fonte. O taoísmo, por sua vez, fala do fluxo natural do Tao, o caminho invisível que une todas as coisas. Cada filosofia, à sua maneira, fala do mesmo reflexo, a luz divina manifestando-se em infinitas formas. Quando unimos esses ensinamentos, o Espiritismo, as Escrituras e as sabedorias do Oriente, percebemos que todos apontam para o mesmo espelho, o espelho da alma, onde o divino observa o divino, onde Deus, ao olhar o ser humano, contempla a si mesmo em evolução. A vida esse então, deixa de ser vista como um campo de sofrimento e passa a ser compreendida como uma escola de amor. Cada prova, cada obstáculo é um convite à expansão da consciência, e o que chamamos de sofrimento é muitas vezes o reflexo da resistência da alma em aceitar a luz que deseja entrar. Quando aprendemos a aceitar, o sofrimento se transforma em sabedoria. Quando amamos, o reflexo do divino se torna nítido em nós. A introdução da jornada espiritual é sempre um despertar para dentro. E esse movimento interior nos conduz a um encontro profundo com a verdade que habita em silêncio no centro de cada ser. A alma é o espelho do universo, e quando ela reflete a luz do amor, todo o cosmos se reconhece nela. Que esta reflexão seja a primeira centelha de uma caminhada mais ampla, uma travessia em direção à essência luminosa que habita em todos nós, porque compreender os reflexos da alma é, em última instância, aprender a ver o próprio Deus, olhando através de nossos olhos. A natureza da alma e seus reflexos no mundo. Para compreender os reflexos da alma, é preciso primeiro compreender a natureza da alma, o que ela é, de onde vem e para onde caminha. E, acima de tudo, perceber como ela se manifesta em cada gesto, em cada pensamento e em cada criação humana. A alma é a respiração invisível do universo. É o princípio inteligente, a consciência em movimento, o ponto de luz que anima a matéria e dá sentido à existência. No olhar espírita, é a essência do ser, imortal, progressiva, dinâmica, que atravessa os séculos e os mundos, aprendendo, errando, recomeçando, amando. O corpo é a vestimenta temporária, a alma, o viajante eterno. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que é o espírito? E os mentores respondem: é o princípio inteligente do universo. Esse princípio não é estático. Ele vibra, cria, transforma. E o que nós chamamos de vida é, na verdade, a expressão dessa vibração divina, refletida na matéria. Assim, quando olhamos o mundo ao nosso redor, tudo o que vemos é o reflexo das almas em evolução. A sociedade é o espelho coletivo da consciência humana. As guerras refletem os conflitos não resolvidos dentro do homem. As invenções e obras de arte refletem sua busca por transcendência. As religiões refletem o anseio por reencontrar o sagrado perdido. Nada está fora. Tudo o que deu, tudo o que existe, é projeção do que vive em nosso interior. O mundo é a tela onde o espírito pinta os retratos de sua própria aprendizagem. E essa compreensão encontra eco nas mais antigas tradições. No hinduísmo, a alma é chamada Atman e é vista como uma centelha de Brahman, o absoluto. O Atman é o mesmo em todos os seres, dizem as Upanishads. Essa centelha divina, ao refletir no espelho da matéria, manifesta a multiplicidade da vida, mas ao se reconhecer, percebe que sempre foi uma só com o todo. Já no Velho Testamento, encontramos a imagem da alma como sopro divino,
Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2:7. Aqui, a alma surge como o elo entre o pó e o sopro, entre o terreno e o celestial. Ela é a ponte onde o infinito se faz finito, onde o Criador se manifesta na criatura. E nas palavras de Jesus, o Mestre dos Mestres, a alma é o verdadeiro templo de Deus. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. O reino, portanto, não é um lugar, mas um estado de consciência. E cada alma, ao se iluminar, traz um fragmento desse reino à Terra. As filosofias orientais também nos ajudam a compreender esse mistério. No budismo, a alma, ou mais precisamente a consciência, é vista como algo em constante transformação. Nada é fixo, nada é permanente. Somos uma corrente viva de causas e efeitos. Um rio de experiências que flui em direção ao mar da iluminação. O que chamamos de eu é apenas um reflexo temporário sobre a superfície das águas. O taoísmo, por sua vez, ensina que o ser humano é um reflexo do Tao, o princípio invisível que sustenta todas as coisas. Quando estamos em harmonia com o Tao, nossa alma reflete a ordem natural do universo, mas quando resistimos, criamos turbulência e o reflexo se distorce. Assim como um lago agitado não pode refletir o céu, uma mente inquieta não pode refletir a sabedoria divina. Na filosofia grega, encontramos o mesmo chamado. Platão, em sua Alegoria da Caverna, fala das sombras que os homens tomam por realidade. As sombras são os reflexos imperfeitos do mundo das ideias. Do mundo espiritual, o homem desperto é aquele que se volta para a luz e reconhece que a verdadeira realidade está além das aparências. E assim, cada tradição, cada escola de sabedoria, cada revelação espiritual fala da mesma verdade, com palavras diferentes. A alma é a essência divina em nós, o reflexo da luz maior em processo de reconhecimento. Mas o reflexo da alma não se limita ao interior do ser. Ele se manifesta também no mundo, em todas as relações humanas. Cada olhar, cada gesto, cada palavra é um espelho. Quando alguém desperta compaixão em nós, é a nossa própria alma reconhecendo-se na dor alheia. Quando algo nos irrita profundamente, é a alma mostrando o que ainda precisa ser curado. As pessoas não nos ferem por acaso, elas apenas refletem partes de nós que ainda não aprendemos a amar. O mundo exterior é uma escola de reflexos, e o espírito encarnado é o aluno que, a cada experiência, aprende um pouco mais sobre si mesmo. Assim, os relacionamentos não são castigos, mas instrumentos de evolução. As diferenças de crença, de temperamento, de ideais, tudo isso serve ao propósito divino de fazer com que a alma aprenda a ver através dos espelhos da convivência. Porque é no contato com o outro que descobrimos quem somos. É no contraste entre luz e sombra que percebemos o brilho da verdade. A alma é, portanto, uma artista do invisível. Ela pinta a realidade segundo as cores de sua vibração interior. Se o coração vibra em amor, o mundo lhe parece luminoso. Se vibra em medo, o mundo se torna um reflexo turvo. Não há dois mundos, há apenas dois olhares. E o olhar é o reflexo do estado da alma. Por isso, a doutrina espírita nos ensina a educar o pensamento. Porque o pensamento é energia viva, que se projeta e retorna. Cada pensamento é uma semente luminosa ou sombria lançada no campo invisível da existência. O que pensamos cria formas, atrai circunstâncias e molda destinos. Somos arquitetos da realidade espiritual que habitamos. O Evangelho, quando lido com o coração desperto, é um espelho límpido. Nele, a alma reconhece sua origem e seu destino. Cada palavra de Jesus é um reflexo da consciência divina. Ele nos mostrou
que não somos apenas criaturas, mas filhos e, portanto, herdeiros da luz. Nosso propósito não é apenas existir, mas refletir o divino com plenitude. E quando esse reflexo se torna consciente, o ser humano descobre o verdadeiro sentido da vida. Não estamos aqui para acumular bens, glórias ou títulos. Estamos aqui para aprender a refletir Deus a cada ato de bondade, a cada gesto de perdão, a cada lágrima compreendida. O reflexo se amplia, a alma se reconhece e o universo, silenciosamente, reconhece a alma. A sombra e a luz, os reflexos distorcidos da alma. Em toda a alma humana, há um contraste silencioso entre a luz que deseja brilhar e a sombra que resiste a desaparecer. Essa tensão é o próprio movimento da vida espiritual. A luz revela, a sombra oculta. A luz liberta, a sombra aprisiona. Mas ambas fazem parte do mesmo processo evolutivo, pois sem sombra, a luz não seria percebida. O Espiritismo nos ensina que cada espírito traz em si o resultado de suas experiências passadas, suas virtudes conquistadas e suas imperfeições ainda por vencer. Essas imperfeições são como véus que cobrem o espelho da alma, distorcendo o reflexo do divino. Não são castigos, mas consequências naturais de nossa jornada de aprendizado. A sombra é, portanto, um convite à consciência, um mestre silencioso que nos mostra onde ainda há o que ser compreendido e transformado. Quando observamos a nós mesmos com sinceridade, percebemos quantas vezes reagimos por medo, orgulho, vaidade ou ressentimento. Essas emoções densas são os reflexos da alma, em desequilíbrio, expressões de uma identidade que ainda não reconheceu sua própria luz. Mas o erro, quando compreendido, transforma-se em sabedoria. A dor, quando acolhida, torna-se portal de libertação. No Evangelho, Jesus disse: "A lâmpada do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, quão grande será a escuridão." Mateus 6:22. Os olhos de que ele fala não são apenas os olhos físicos, mas o olhar da consciência. Se o olhar é puro, se é compassivo, se vê com amor, o mundo inteiro se torna luminoso. Mas quando o olhar é guiado pelo medo, pelo julgamento e pelo ego, o mundo se torna um espelho sombrio. Não é o mundo que muda, é o olhar. A psicologia moderna chamou essa dinâmica de projeção. Aquilo que não reconhecemos em nós mesmos, projetamos sobre os outros. Julgamos no outro o que ainda não curamos em nós. O Espiritismo amplia essa compreensão. Tudo o que nos incomoda, tudo o que fere nossa sensibilidade, é uma oportunidade de autoconhecimento. O outro é sempre um espelho, e o conflito é o reflexo da alma pedindo atenção. Nas tradições orientais, encontramos a mesma sabedoria. O budismo ensina que o ego é a raiz de toda ilusão, o véu que impede a mente de ver a realidade como ela é. O ego é como um espelho sujo, reflete, mas distorce. Quando nos identificamos com o ego, reagimos a tudo o que ameaça nossa imagem, nossa posse, nosso desejo. Mas quando a alma desperta, o ego se dissolve e o reflexo torna-se transparente. Não há mais necessidade de defender o eu, pois se compreende que a verdadeira identidade está além da forma. O taoísmo ensina algo semelhante. Por meio de uma imagem poética, o sábio é como um espelho limpo. Não agarra as imagens que passam por ele. Reflete tudo, mas nada retém. Ele permite que a vida flua através de si, sem resistência. Esse é o segredo da serenidade. Não lutar contra os reflexos, mas compreendê-los. Já na tradição cristã, a luz do Cristo é o antídoto contra as trevas do egoísmo. Ele nos mostrou que a sombra não se vence com força, mas com amor. A cruz, símbolo máximo do sofrimento, tornou-se símbolo da luz, justamente porque ali o amor triunfou sobre a sombra. Jesus
perdoou aqueles que o feriram e, com esse gesto, limpou o espelho do mundo. O perdão é uma das chaves mais elevadas da alma. Perdoar é compreender que o outro também reflete sua própria dor. É libertar-se da necessidade de julgar e de punir. No ato do perdão, a alma retoma seu brilho natural. Ela deixa de se identificar com a ofensa e volta a refletir o amor. E esse amor é, em si mesmo, a luz curadora. O Evangelho, segundo o Espiritismo, explica que o perdão verdadeiro é aquele que não guarda ressentimento. Não é esquecimento artificial, mas compreensão profunda da lei de causa e efeito. Quando perdoamos, reconhecemos que cada um está em seu grau de aprendizado e que todos estamos a caminho da perfeição. O espírito superior não se ofende, porque compreende, ele sabe que as sombras do outro são apenas reflexos de sua própria ignorância momentânea. Mas o caminho até essa consciência exige humildade. A humildade é a virtude que permite à alma aceitar seus reflexos sem medo. Ela não foge da sombra, mas a observa com ternura. Ela sabe que não é a sombra, mas o espaço onde a luz se projeta. E quanto maior a sombra que se revela, maior é a luz que a ilumina. O Velho Testamento fala desse processo de purificação por meio do fogo espiritual. O ourives senta-se para refinar a prata e permanece até que veja o reflexo de seu rosto nela. Malaquias 3:3. Deus, o grande ourives, refina a alma até que possa ver nela o reflexo de seu próprio rosto. Esse fogo purificador são as provas, os desafios e as experiências que nos convidam a crescer. Cada dor é um espelho que nos devolve uma parte de nós que esquecemos de amar. Cada conflito é um reflexo que aponta para um desequilíbrio a ser curado. Quando a alma compreende isso, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de aprendizado. As sombras, então, perdem o poder de nos assustar. Elas passam a ser vistas como mestras, manifestações do amor divino em forma de lição, e, à medida que as aceitamos, elas se transformam em luz. A sombra compreendida é luz libertada. Por isso, o verdadeiro caminho espiritual não é o de negar a sombra, mas o de integrá-la. Luz e sombra são faces do mesmo processo de autoconhecimento. A alma amadurece quando aprende a olhar para suas próprias imperfeições sem culpa, sem fuga, sem máscaras. Ela entende que, por trás de toda a dor, há um chamado da consciência divina para o despertar. E quando esse despertar acontece, o reflexo muda. O olhar torna-se mais compassivo, as palavras mais brandas, os julgamentos mais raros. A alma aprende a ver o mundo não mais como um espelho deformado de seus medos, mas como um reflexo sagrado da presença de Deus em todas as coisas. A sombra, então, cumpre seu papel. Ela nos conduz à luz, e o que antes parecia escuridão torna-se o ponto de partida para uma nova visão, a visão de que em cada imperfeição humana há uma centelha divina aguardando ser reconhecida. O reflexo do amor, o elo entre as tradições. Há uma força que atravessa os mundos, sustenta os astros e dá sentido à existência. Uma força que une o visível e o invisível, o homem e o Criador, o instante e a eternidade. Essa força tem muitos nomes: caridade, compaixão, bondade, amor. Mas, em essência, é a mesma luz, a luz que a alma reflete quando reencontra o seu centro divino. Jesus a chamou de o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 a 40. Essas palavras são simples, mas nelas está contido o destino espiritual da humanidade. Amar é o verbo da alma desperta. Quando o espírito compreende o amor,
Ele não precisa mais de regras, porque age em sintonia com a lei divina. O amor é a própria vibração de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec escreveu: "O amor é de essência divina, e todos vós, desde o primeiro até o último, tendes, no mais profundo do ser, a centelha desse fogo sagrado. Essa centelha é o reflexo mais puro da alma, e quando a cultivamos, tornamo-nos instrumentos da luz divina no mundo. Mas o amor a que se referem os grandes mestres não é um sentimento passageiro ou romântico. É um estado de consciência. É a percepção de que tudo o que existe está interligado. Amar é reconhecer-se no outro. É compreender que ferir o outro é ferir a si mesmo e que ajudar o outro é expandir a própria luz. O budismo chama esse amor de metta, o amor benevolente, ilimitado, que se estende a todos os seres sem distinção. Buda ensinou: assim como uma mãe protege seu único filho com a própria vida, assim o praticante deve cultivar um coração sem limites para com todos os seres. Essa é a mesma vibração de Jesus, quando disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. O amor universal não exclui, ele transcende. Ele não pergunta se o outro merece, apenas ama porque compreende. O taoísmo expressa o mesmo princípio de modo poético. O céu cobre a todos sem distinção, e a terra sustenta a todos sem escolha. O amor é essa força silenciosa que não julga, não exige, não possui. É o fluxo do tal, o caminho da harmonia entre todas as coisas. Nas escrituras hebraicas, encontramos um reflexo do mesmo amor em outros termos. O amor ali é a fidelidade, a aliança entre Deus e seu povo. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. Esse amor é o fio que une o Criador à criatura, através de todas as idades. Mesmo quando a alma se desvia, o amor permanece, paciente, aguardando o retorno. E no Espiritismo, o amor é o motor da evolução. É o que impulsiona o espírito a progredir. Através da caridade, o amor em ação, o ser se despoja do egoísmo e se aproxima da divindade. Kardec escreveu: fora da caridade não há salvação. E essa frase tão conhecida não é uma sentença de exclusão, mas uma chave de libertação, porque a caridade é o reflexo visível do amor invisível. Quando a alma ama, ela se ilumina, e quando se ilumina, reflete essa luz no mundo. Um simples gesto de bondade, um olhar de compaixão, uma palavra de consolo tem o poder de transformar destinos. Há almas que entram em nossa vida por um instante e deixam uma marca eterna, não pelo que disseram, mas pelo que irradiaram. São reflexos vivos do amor de Deus. O hinduísmo fala do amor como bhakti, o amor devocional. É o amor que não busca recompensa, que se entrega inteiramente ao divino. O devoto não busca compreender Deus, mas unir-se a Ele pelo coração. E nessa união desaparece a separação entre o amante e o amado. O reflexo e a luz tornam-se um só. O amor, portanto, é a ponte que une todas as tradições, é o ponto onde as diferenças se dissolvem e a verdade se torna una, pois o amor é a linguagem da alma, uma linguagem que dispensa tradução. Onde há amor, há Deus. Onde há Deus, há compreensão. Mas amar no plano terreno é um desafio. Amar exige coragem, porque amar é expor-se, é permitir-se sentir, é abrir-se ao outro, é aceitar a vulnerabilidade da vida. O amor verdadeiro não é o que evita a dor, mas o que aprende com ela. É o que transforma o sofrimento em compaixão e a perda em sabedoria. Jesus amou assim, não apenas os justos, mas os pecadores, não apenas os amigos, mas os que o traíram. Seu amor não tinha fronteiras, era um reflexo perfeito do amor do Pai. E por isso, mesmo crucificado, ele pôde dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nessas palavras, o amor venceu a morte.
O amor é a vibração mais alta que a alma pode refletir. É a frequência divina que dissolve todas as sombras. Quando a alma ama, ela não apenas se eleva, ela eleva tudo o que toca. Porque o amor é expansivo, contagiante, infinito. É o reflexo do próprio Criador no espelho da criação. No Livro dos Espíritos, os benfeitores afirmam: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amando e sendo caridoso, o homem cumpre tudo o que a lei determina. Portanto, amar é o cumprimento da lei divina, não pela imposição, mas pela naturalidade de quem reconhece que não existe separação entre eu e o outro. As filosofias antigas sabiam disso. Os estoicos, por exemplo, falavam da fraternidade cósmica. Para eles, o universo é um corpo vivo e cada ser é uma célula desse organismo. Fazer o bem é cooperar com a harmonia universal. Ferir o outro é ferir a si mesmo. Assim, o amor é mais do que um sentimento, é uma forma de inteligência. É a sabedoria que sabe compreender, unir e curar. É o reflexo da consciência divina em ação. Quando a alma aprende a amar sem medida, ela retorna à sua origem, o coração de Deus. E é nesse ponto que todas as tradições convergem. O Espiritismo, o Evangelho, o Budismo, o Taoísmo, o Hinduísmo, o Estoicismo, todos falam, à sua maneira, do mesmo amor eterno que habita em nós. O amor é a ponte entre a criatura e o Criador, entre a terra e o céu, entre a sombra e a luz. Quando a alma reflete o amor, ela deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. Ela percebe que o divino não está distante, mas pulsando em cada átomo de vida. E então, em um instante de silêncio, o reflexo se funde com a luz e a alma descansa em sua verdadeira morada. As leis espirituais e o espelho da consciência. A alma é um reflexo da luz divina, mas essa luz se manifesta através de leis eternas que sustentam a harmonia do universo. Assim como o cosmos é regido por leis físicas, o espírito é guiado por leis espirituais, sutis, imutáveis e perfeitas. Conhecê-las é compreender o próprio caminho da evolução. Essas leis não foram criadas por homens, são expressões do amor e da sabedoria divinas. Elas não punem, não premiam, apenas equilibram. São o ritmo oculto que mantém a ordem entre causa e efeito, ação e consequência, sombra e luz. No Espiritismo, aprendemos que cada ato, pensamento e emoção emite uma vibração. Essa vibração, como uma onda luminosa ou sonora, propaga-se pelo universo e retorna à fonte que a emitiu. Nada se perde. O que chamamos de karma, nas tradições orientais, é, na verdade, essa mesma lei universal, a lei de causa e efeito, que assegura que cada ser colherá exatamente o fruto de suas próprias sementes. No Livro dos Espíritos, os benfeitores explicam: Deus quer que todos os seus filhos se instruam, e é por isso que permite que experimentem as consequências de seus próprios atos. Não há castigo, há aprendizado. O sofrimento, quando surge, não é uma condenação, mas uma lição compassiva. Ele nos mostra o que ainda precisa ser harmonizado dentro de nós. Da mesma forma, toda alegria, toda a bênção, toda a paz conquistada é resultado do bem que cultivamos. A vida é o espelho da consciência, e cada um reflete no mundo o conteúdo que carrega no coração. O Evangelho reforça essa verdade com simplicidade profunda. Com a medida com que medirdes, vos medirão também. Lucas 6:38. Essa é a tradução moral da lei cósmica. O universo responde na mesma frequência em que vibramos. Quem semeia compreensão, colhe serenidade. Quem semeia discórdia, colhe inquietação. Quem semeia amor, colhe plenitude. E, no entanto, muitos ainda veem essas leis com temor, como se fossem sentenças inapeláveis. Mas elas são, na verdade, expressões do amor de Deus em movimento. São as leis que educam, não as que condenam.
Deus não castiga, ensina, e sua justiça é a própria misericórdia em ação. As filosofias orientais sempre compreenderam esse princípio. No hinduísmo, a lei do karma não é uma punição, mas um ciclo de aprendizado. Cada ato cria um reflexo, e esse reflexo retorna não para ferir, mas para despertar. É o convite da vida, para que a alma reconheça a si mesma e aprenda a vibrar em harmonia com o todo. O budismo descreve esse movimento como o encadeamento de causas e condições, o Pratityasamutpada. Nada surge por acaso, nada acontece isoladamente. Cada pensamento é uma semente plantada no campo da mente universal. E cada colheita é justa, precisa, misericordiosa. Não há erro sem propósito, nem dor sem significado. O taoísmo traduz essa mesma sabedoria de modo sereno. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. O universo é um espelho e o ser humano é o reflexo vivo do equilíbrio ou do desequilíbrio que carrega. Por isso, o sábio não luta contra as leis. Ele aprende a fluir com elas. Mas o conhecimento dessas leis, por si só, não é suficiente. É preciso consciência, a luz interior que permite ver, sentir e escolher com clareza. A consciência é o espelho da alma. É nela que a lei divina se grava, como uma chama silenciosa que indica o caminho certo mesmo quando a mente vacila. Quando a alma age contra a sua própria consciência, sente o peso do desequilíbrio. Mas quando segue essa voz interior, experimenta uma paz profunda que nenhuma circunstância externa é capaz de abalar. O Livro dos Espíritos afirma: a consciência é um pensamento íntimo e secreto que pertence ao homem, como o instinto pertence ao animal. Ela é a bússola do espírito. E, quanto mais o ser se purifica, mais essa bússola aponta para a direção do bem. Os antigos filósofos também compreendiam a importância desse espelho interno. Para Platão, a alma justa é aquela que está em harmonia consigo mesma. A justiça, dizia ele, não é apenas uma questão social, mas interior, é a ordem estabelecida dentro da própria consciência. Já Sócrates dizia que a sabedoria começa com o reconhecimento da própria ignorância. Esse reconhecimento é o primeiro reflexo da luz sobre o espelho da alma. E é interessante perceber que essa sabedoria atravessa culturas e tempos. No estoicismo, encontramos a mesma verdade sob outra forma. Não é o que acontece que nos perturba, mas a maneira como o interpretamos. Epicteto. Essa frase revela a força da consciência. Ela é o filtro através do qual tudo o que vivemos se torna bênção ou sofrimento. A alma desperta não busca mudar o mundo, busca mudar a si mesma, e ao fazê-lo, muda o reflexo que projeta no mundo. No Evangelho, as bem-aventuranças são como janelas abertas para esse estado de consciência iluminada. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus é ver com os olhos da alma limpa, sem véus, sem distorções. A pureza não é ausência de erro, mas sinceridade de intenção. É quando a alma se torna tão transparente que a luz divina passa por ela sem resistência. As virtudes espirituais são o polimento desse espelho interior. Cada virtude cultivada, paciência, humildade, coragem, fé, tolerância, remove uma camada de sombra e reflete mais luz. A alma virtuosa não é perfeita, mas consciente. Ela conhece suas limitações, mas não se identifica com elas. Ela entende que está em construção e, por isso, continua lapidando-se. E o que mantém essa lapidação constante é o amor. O amor é o fogo que refina, e a consciência é o espelho que mostra o reflexo desse fogo. O espírito que ama compreende, e o que compreende perdoa. E o que perdoa encontra a paz. Assim, as leis espirituais não são instrumentos de medo, mas de libertação.
São a pedagogia do amor eterno, ensinando cada alma a se tornar aquilo que já é em essência, luz consciente de si mesma. A consciência é o altar onde Deus fala sem palavras. Quando silenciamos o ruído das emoções e do pensamento, essa voz se torna audível, não nos ouvidos, mas no coração. E então compreendemos que a lei maior não está escrita em livros, mas gravada na alma de cada ser. Ela se resume em uma única verdade: ama e serás livre. Caminhos de autotransformação, lapidando o espelho interno. Quando a alma compreende as leis que regem a vida, nasce dentro dela o desejo natural de transformar-se. É como se, ao reconhecer a luz divina que reflete em si, ela sentisse a necessidade de limpar o espelho para que esse reflexo se torne mais puro, mais nítido, mais verdadeiro. Essa jornada chama-se autotransformação. É o processo de polir o próprio ser, de dissolver as imperfeições e de revelar pouco a pouco a essência luminosa que sempre esteve ali. O Espiritismo a chama de reforma íntima, o Budismo de caminho do despertar, o Cristianismo de conversão interior, o Hinduísmo de autorrealização e o Taoísmo de retorno ao caminho do Tal, mas, independentemente do nome, o objetivo é o mesmo: voltar a refletir a luz do divino sem distorções. A autotransformação não é um salto repentino, mas uma construção diária, silenciosa e paciente. Não acontece no exterior, mas no interior, nos pensamentos que cultivamos, nas intenções que alimentamos, nas emoções que escolhemos nutrir. É um trabalho de lapidação, como o do ourives, que refina o ouro até que o metal revele seu brilho natural. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ensina que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Mas essa pureza não nasce de fora, nasce do esforço contínuo de vencer a si mesmo, de domar o orgulho, de acalmar a impaciência, de cultivar o perdão. Cada virtude é uma face polida do espelho interior. A primeira etapa da autotransformação é o autoconhecimento. Sem ele, não há progresso real. Conhecer-se é observar os próprios reflexos sem julgamento. É perceber o que pensamos, o que sentimos, o que repetimos inconscientemente. É enxergar as sombras sem se confundir com elas. É o conhece-te a ti mesmo de Sócrates, o ponto de partida de toda a filosofia espiritual. No Espiritismo, o autoconhecimento é incentivado com profundidade. Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o meio mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. E a resposta é simples e luminosa. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Essa frase contém o segredo da evolução. Quando a alma se conhece, torna-se capaz de escolher conscientemente o que deseja refletir. A segunda etapa é a disciplina do pensamento e do sentimento. Pensar é criar, sentir é magnetizar. Cada pensamento, cada emoção é uma energia viva que molda a atmosfera espiritual que nos envolve. Quando alimentamos a raiva, o medo ou o pessimismo, escurecemos o espelho da alma. Mas quando cultivamos gratidão, compaixão e serenidade, a alma se ilumina e o reflexo torna-se límpido. Por isso, a vigilância interior é essencial. Jesus já dizia: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Orar é conectar-se à fonte da luz. Vigiar é manter o espelho limpo. A prece sincera é uma força regeneradora. Ela não muda a vontade divina, muda a vibração da alma, alinhando-a ao bem. A terceira etapa é a prática da meditação e do silêncio. O silêncio é o laboratório da alma. É nele que o espírito se reencontra. No mundo barulhento, a mente se dispersa. No silêncio, ela se recolhe e percebe a presença divina que habita em tudo. O budismo ensina que meditar é limpar o espelho da mente. Não se trata de apagar pensamentos,
mas de observá-los sem se prender a eles. Com o tempo, as ondas da mente se acalmam e o reflexo do real aparece. No taoísmo, o mesmo princípio é expresso assim: quando a água do lago se aquieta, o reflexo do céu se revela. O espírito, quando sereno, reflete o divino. A quarta etapa é a ação no bem. O bem é o movimento natural da alma equilibrada. A caridade, o serviço ao próximo, o cuidado com a vida, em todas as suas formas, são exercícios que expandem o amor. Quando ajudamos alguém, não estamos apenas iluminando o outro, estamos iluminando a nós mesmos. Cada ato de amor é uma chama que se acende dentro da alma, tornando-a mais capaz de refletir a luz divina. E o mais belo é que o bem não exige grandes gestos. Muitas vezes é um sorriso, uma escuta atenta, um pensamento de paz enviado em silêncio. Esses gestos simples criam ondas sutis que se expandem pelo invisível, tocando corações distantes. Nada se perde porque o amor é a única energia que se multiplica ao ser compartilhada. A quinta etapa é o perdão e a aceitação. Perdoar é libertar-se das correntes da sombra, é deixar que a luz volte a atravessar o espelho sem obstruções. A alma que guarda mágoa vive sob o peso daquilo que tenta esquecer. Mas quando perdoa, respira novamente. O perdão é a limpeza mais profunda da alma, e a aceitação, aceitar a vida, os outros e a si mesmo, é a maturidade espiritual. Não é conformismo, é confiança no amor divino que conduz tudo com sabedoria. Por fim, há a sexta etapa, a entrega. Depois de tanto buscar, a alma descobre que o caminho inteiro era uma volta para dentro. Entrega-se então à vontade divina, não como quem desiste, mas como quem finalmente compreende. Ela percebe que nunca esteve separada do Criador, apenas adormecida dentro dele. A entrega é o momento em que o espelho deixa de tentar refletir algo e simplesmente se torna transparente à luz. E quando isso acontece, surge a verdadeira paz. Não a paz das circunstâncias, mas a paz que vem de saber-se em comunhão com o todo. É o estado descrito por Buda como Nirvana, por Jesus como reino dos céus e por Kardec como pleno entendimento da lei de amor. A autotransformação, portanto, não é um destino, é um caminho sem fim. Cada vida é uma oportunidade de lapidar o espelho um pouco mais, e cada pequeno avanço é um reflexo do progresso da humanidade inteira. Porque quando uma alma se ilumina, o mundo inteiro recebe um pouco mais de luz. E é nesse trabalho silencioso e contínuo, no esforço de se conhecer, amar, servir e compreender, que o ser humano realiza sua verdadeira missão na Terra: refletir Deus conscientemente. A união com o todo. Há um instante no caminho espiritual em que o buscador compreende que não há mais o que buscar, que todas as estradas, todos os mestres, todas as orações e aprendizados o conduziam para um único lugar, dentro de si mesmo. E ali, no silêncio do coração, ele encontra aquilo que sempre procurou. Não um Deus distante, mas a presença viva que sempre esteve com ele. O espírito que percorreu o longo caminho da sombra à luz, do ego ao amor, da ignorância à sabedoria, descobre, enfim, que tudo o que viveu era parte de um mesmo movimento, o retorno à origem. Porque a alma não caminha para fora, ela caminha para dentro. E quanto mais mergulha em si, mais se aproxima do todo. O Espiritismo nos ensina que a perfeição é o destino de todas as almas, não uma perfeição fria e inatingível, mas o estado de completa harmonia com as leis divinas. O espírito puro é aquele que reflete Deus sem distorções. Não há mais luta, nem resistência, há apenas o fluir natural da luz. No Evangelho, Jesus expressa essa união com palavras sublimes: eu e o Pai somos um. João 10, 30. Em outra passagem, para que todos sejam um como tu, Pai, o és em mim e eu em ti.
João 17, 21. Essas palavras não são exclusivas do Cristo. São o destino de toda alma que desperta. O que ele viveu em plenitude, nós viveremos um dia pela lei do progresso eterno. As tradições orientais descrevem esse mesmo estado com outras imagens. O hinduísmo chama-o de moksha, a libertação. O retorno do Atman ao Brahman é o momento em que a gota percebe que nunca deixou o oceano. O budismo fala do nirvana, o apagar das ilusões e o despertar para o que é real. E o taoísmo chama de união com o Tao, o retorno à harmonia original, o movimento sem esforço, o repouso na ordem eterna. Todos esses nomes apontam para uma mesma experiência, a consciência da unidade. É quando o espelho da alma, finalmente limpo, não reflete mais imagens separadas, mas a própria luz do divino em toda a criação. Não há mais eu e o outro, Deus e mundo, vida e morte. Há apenas o ser, silencioso e radiante, sustentando tudo. A alma, nesse estado, não deixa de existir. Ao contrário, ela expande-se, a ponto de abraçar tudo o que existe. Ela ama com o amor do próprio Criador, compreende com a sabedoria da vida que pulsa em todas as coisas. Já não precisa de templos externos, pois tornou-se templo vivo da presença divina. E, curiosamente, é nesse ponto de grandeza que ela se torna simples. O verdadeiro sábio é aquele que sorri com humildade diante da vida, que vê Deus na flor e no espinho, na luz e na sombra, no nascimento e na partida. Ele não busca mais milagres, porque aprendeu que o milagre está em existir. Ele não teme mais o fim, porque descobriu que o fim é apenas uma nova forma de começo. No Livro dos Espíritos, lê-se: o homem atinge a perfeição quando nenhuma influência da matéria o arrasta mais para o mal. Nesse estado, o espírito reflete apenas o bem, porque tornou-se uno com ele. A alma iluminada é como um espelho cristalino, nada guarda, tudo reflete. Ela não retém a luz, deixa-a passar, e ao fazê-lo, torna-se parte viva da própria luz. Mas enquanto caminhamos rumo a esse estado, vivemos a beleza do processo. A cada esforço, a cada lição aprendida, a cada perdão concedido, o espelho se torna um pouco mais limpo. E esse é o milagre da existência, a possibilidade constante de recomeçar, de cair e levantar, de errar e aprender, de sofrer e, ainda assim, continuar amando. Porque é o amor, sempre o amor, que conduz a alma ao seu destino final. Ele é o fio invisível que conecta todas as vidas, todas as eras, todos os mundos. O amor é o reflexo puro da essência divina em nós. E quando a alma o reconhece plenamente, a busca cessa e o silêncio se torna oração. O Velho Testamento dizia: "E conhecerás a verdade, e a verdade te libertará." O Cristo revelou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E o Espiritismo explica: o caminho é o amor, a verdade é o Espírito, e a vida é a evolução. Tudo se completa, tudo se harmoniza, tudo é Deus em movimento. Assim, o reflexo final não é um término, é o reencontro, é a consciência despertando para a eternidade. A alma que antes buscava a luz torna-se ela mesma a luz. E o universo inteiro, em resposta, sorri. Imaginemos, por um instante, esse momento sublime, a alma diante do espelho da eternidade, e nesse espelho não há mais forma, nem nome, nem tempo, apenas a presença silenciosa do amor absoluto. Ela olha e não vê mais separação. Vê o todo refletido em si e a si mesma refletida no todo. E nesse instante, entende tudo, não com o intelecto, mas com o ser inteiro. Então, ela sussurra, não em palavras, mas em vibração pura: "Eu sou parte de ti, e tu és tudo em mim." E Deus responde no silêncio do universo: "Sim, sempre fomos um." O reflexo e a luz fundem-se, a busca termina, e o amor
Eterno, infinito, silencioso, continua, sustentando todas as almas, todos os mundos, todas as eras, em um só resplendor. Porque quando a alma reflete o amor, o universo inteiro se reconhece nela. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Assista nossas playlists, temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigada!